juntamente comigo, abrindo as suas Bíblias. E nós vamos estar lendo lá em Romanos 2, no capítulo 5, no versículo 10. O tema dessa mensagem é: você será julgado pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Amém? Assim como foi ensinado aqui, todos nós vamos participar de um tribunal. Todos nós vamos ser julgados. E nessa noite eu quero te convidar a que você possa pensar em qual julgamento você quer estar. Romanos 2, a partir do versículo 5, diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu juízo, o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Amém? Irmãos, diante disso que nós acabamos de ler, nós percebemos que realmente nós vamos participar de um tribunal. E eu confesso para vocês que logo quando eu recebi o convite de falar sobre isso e de trazer essa palavra, eu fiquei assim um pouco assustada diante da responsabilidade de falar de tamanha coisa. E inicialmente eu fiquei pensando assim: Senhor, eu sempre imaginei que nós seríamos julgados pelas obras que nós praticamos, e isso é uma verdade. Mas aí, analisando um pouco melhor, eu entendi também que muitos serão julgados por aquilo que não fez. E eu quero que os irmãos meditem comigo em Mateus 25. Nós não vamos ler aqui, mas nós vamos falar algumas das coisas que Jesus falou nas parábolas que está lá em Mateus 25. A primeira parábola de Mateus 25, ela trata das 10 virgens. Os irmãos estão lembrados disso? 5 prudentes e 5 nécias, 5 loucas. Interessante que essas virgens, elas estavam no mesmo espaço, no mesmo lugar, todas esperando o noivo, não é isso? Todas estavam no mesmo lugar esperando o noivo. Acontece que as 5 prudentes, além delas terem consigo as suas lamparinas, as suas candeias, elas levavam consigo também o azeite. Mas as loucas não tinham. E aí vindo, anunciando que o noivo ia vir, aí elas se deram conta: puxa, nós não temos azeite suficiente para o cortejo. E aí então as prudentes falaram assim: olha, não convém nós dividirmos com você, porque senão ficaremos nós sem azeite e vocês também sem azeite. E elas saíram para comprar. Acontece que quando o noivo chega, o noivo não encontra essas 5, e logo depois, quando elas voltam da compra do azeite, o noivo simplesmente diz: olha, eu não conheço vocês. E vocês não estão convidadas para minha núpcias. Na parábola seguinte, fala sobre os talentos, que um senhor ele distribui os talentos para os seus servos, e aqueles talentos por alguns servos são multiplicados, mas para um único servo, ele pega e ele enterra aquele talento, e ele fala o seguinte para o senhor: olha, eu sei que o senhor é um senhor duro, um senhor que colhe aonde não plantou, junta onde não semeou, então eu escondi esse talento porque eu tinha medo de perder esse talento. Só que o Senhor, ele pega e fala o seguinte: puxa, você me conhece. Mas se você me conhecesse, você teria feito, como você me conhece, você teria feito o que os outros fizeram, que foi multiplicar o talento. Olha, você não vai mais participar da minha alegria, do meu gozo. E a terceira parábola de Mateus 25, irmãos, ela trata sobre algo bastante interessante. Nessa parábola, o Senhor ele pega e fala o seguinte: olha, bem-aventurado é você que quando me viu nu, quando me viu com fome, quando me viu desamparado, você me acolheu, você me deu comida, você me vestiu.
E as pessoas ali então perguntaram, mas Senhor, quando nós te vimos assim? E aí então na parábola o Senhor diz, olha, quando você faz ao menor dos meus irmãos, você está fazendo para mim. E muitos então ali viram que eles não estavam fazendo aquilo, não estavam praticando. E eles justificavam, dizendo que eles não tinham visto o Senhor daquele jeito. E o Senhor pega e fala assim, olha, para mim vocês são como bodes. E eu separo as minhas ovelhas dos bodes. E para os bodes está destinado o fogo eterno. Bom, irmãos, diante dessas parábolas a qual eu contei para os irmãos agora, eu começo então a entender que existe realmente 2 tipos de julgamento. O primeiro julgamento, irmãos, é pelas coisas que muitos deixam de fazer. E eu vou falar então, as pessoas podem estar neste lugar, nós estamos aqui com a casa cheia, mas muitos que estão aqui, irmãos, podem ser que não vão para o céu. Os irmãos estão me entendendo? Para que você possa ter certeza e convicção que você vá para o céu, você primeiro precisa fazer algo. A primeira coisa que você precisa praticar, que você não pode deixar de fazer, que você tem que ser um praticante, você tem que ser uma pessoa vigilante. Amém? Você tem que ser vigilante, como aquelas virgens que eram prudentes, elas eram vigilantes. Elas estavam preparadas, a qualquer momento o noivo podia chegar. Elas tinham que estar preparadas para aquilo. Então eu entendo que se eu quero ir para o céu, se eu não quero ficar, eu tenho que estar preparado. Amém? E preparado aqui, irmãos, é mais ou menos como no passado, quando o povo ele estava ali realizando a Páscoa. Nós vamos estar falando sobre a Páscoa no próximo domingo. Mas quando o povo estava realizando a Páscoa, o Senhor pede para Moisés dizer para o povo mais ou menos o seguinte: é para vocês cingirem os seus rins com um cinturão e calçar nos seus pés a sandália, porque a qualquer momento a gente vai sair, e vai sair rápido. Amém? E da mesma maneira eu vejo assim, irmãos, vocês querem ir para o céu? Vocês querem ir para o céu? Então esteja preparado para ir para o céu. Esteja atento para ir para o céu. Esteja praticante para ir para o céu. Esteja fazendo isso. E o que você tem que fazer, além de estar preparado, é que você tem que manter a sua lamparina acesa. Você tem que estar em comunhão. Você não pode deixar de fazer isso. Você tem que fazer isso. Se você quer ir para o céu, se o céu é o seu destino, mantenha a sua lamparina acesa. E muito mais do que manter a sua lamparina acesa, você carrega uma reserva muito grande, mas carrega uma reserva grande de unção, de azeite, de poder, de presença do Espírito Santo de Deus. Então eu vejo o seguinte, irmãos, se você está aqui nessa noite e se você não está nessa condição, eu falo para você agora, se prepara, esteja todo dia preparado. E isso me faz lembrar também quando Neemias ele estava reconstruindo o muro e havia aqueles outros homens que estavam Sanbalaque, né? Tobias, tentando derrubar o muro, tentando boicotar aquele projeto. Neemias então fala para o povo, olha, vocês estão construindo o muro, colocando tijolo, mas vocês estejam com as espadas também nas suas mãos, porque se vier alguém, vocês vão ter que estar preparados para isso. Então o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, se eu estou limpando uma casa, eu estou limpando a casa, mas eu estou preparada. Amém? Eu posso estar pintando uma parede, eu posso estar com o pincel na minha mão, mas se o Senhor chegar, eu estou preparada. Aleluia, independente do que eu esteja fazendo, irmãos, o meu cinto tem que estar aqui cingindo os meus rins e a qualquer momento eu tenho que estar apta a atender esse chamado do Senhor, eu tenho que estar preparada. A outra coisa então que eu vejo, irmãos, que eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, eu vou me apresentar diante de um tribunal, mas não o tribunal de Cristo, o tribunal do trono branco, que é feito para aqueles que não são justos, é feito para aqueles que não são fiéis. É o seguinte, o Senhor ele distribui talentos para as nossas vidas.
E é óbvio que quando o Senhor ele falou essa parábola para nós, o talento era uma moeda da época, tá claro isso? Mas eu vejo que o ato de administrar aquele talento era uma profissão. O fato de você administrar aquele talento, aquele dinheiro, era algo que requeria habilidade. E nós estamos estudando nesse trimestre, irmãos, sobre caráter, formação de caráter cristão. E uma das coisas que nós colocamos na introdução desse trimestre foi o seguinte: nós nascemos com temperamentos. E os temperamentos, eles são nossos e podem vir em decorrência dos nossos pais, pode vir em questões genéticas. Todos nós nascemos com temperamento melancólico, sanguíneo, colérico. E cada temperamento que o Senhor nos dá, concede e coloca para nós, os nossos temperamentos não mudam quando nós aceitamos Jesus. Mas eles são trabalhados, eles são domados, eles são moldados para que os nossos temperamentos possam refletir o temperamento do Senhor Jesus, possam refletir o comportamento do Senhor Jesus. Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que nós, nas nossas profissões, nós muitas vezes adquirimos profissões ligadas às nossas habilidades, aos nossos temperamentos. Existem pessoas que são fleumáticas e são excelentes médicos. Existem outras que são coléricas e são excelentes advogados. E o que o Senhor está falando assim? Ele está falando que no reino dele existe uma diversidade. E essa diversidade, ela tem que ser atendida, irmãos. O Senhor não nos chamou apenas para que nós sejamos ministros da palavra de Deus. Não só nos chamou para que nós cantássemos. Imagina se nessa igreja todos cantassem e se ninguém pregasse. Todos participassem de serem professores. Haveria alunos? Se todos quisessem pregar a palavra, haveria o louvor? Não. O Senhor, ele respeita essa diversidade, inclusive no aspecto secular das minhas profissões, da minha profissão. E a minha profissão, aquilo que eu escolhi, ela pode glorificar o nome de Deus. O Senhor quer isso. O reino dele tem que ser glorificado com o meu chamado, com aquilo que eu fui vocacionada. Se eu fui chamada para ser professora, o Senhor, ele colocou esse desejo já no meu DNA, no meu temperamento. E aí, então, o eu ser professora dignifica o reino dele, porque atende à necessidade do reino. Quando nós fazemos aquilo a qual nós fomos chamados, isso dignifica o nome do Senhor. Então, a outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que se nós queremos ser salvos, nós não podemos deixar de administrar cada talento que o Senhor tem nos dado, o chamado que o Senhor tem nos dado. Amém? E a terceira coisa, irmãos, que eu vejo, dá glória aí enquanto eu bebo água. A outra coisa que eu vejo, irmãos, é que eu não posso deixar de praticar, é de ver, irmãos, as pessoas que estão necessitadas e atender a necessidade. Se eu quero ir para o céu, irmãos, eu tenho que ver a necessidade do meu irmão. Eu tenho que ver se ele está passando por fome, se ele está passando por nudez, se ele está passando por algum tipo de flagelo na qual eu possa socorrer. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que me colocar como ovelha. Porque se eu me colocar como bode, irmãos, o céu não é o meu lugar. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso deixar, irmãos, de ver uma pessoa que está em necessidade e fechar os meus olhos. Foi isso que o Senhor Jesus disse nessa parábola. E as pessoas que fecham os seus olhos, elas não vão herdar o reino dos céus. Então eu percebo aqui, irmãos, que nós temos que nos despertar para isso. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, e o pastor Eliseu, com muita propriedade, ele já pregou sobre isso. Nós estamos na igreja, nós trabalhamos na igreja, mas necessariamente nós não estamos na condição de sermos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus.
E eu me lembro que ele citou um exemplo que marcou o meu coração. E isso daí eu vou levar para a minha vida toda. No Brasil, alguém já teve a oportunidade de ver uma laje sendo batida? Levantando uma laje, né? Então, eu não entendo nada de construção. Mas eu me lembro uma vez que nós precisamos construir um cômodo a mais, um puxadinho lá na minha casa, né? E aí, então, a gente teve que bater uma laje. E havia várias, sabe, irmãos? Várias balaústras segurando aqueles pilares aonde tinham os tijolos. Aquilo lá ajudou na construção, fez a laje curar, secar. Mas depois aquilo não serviu, foi jogado fora. Irmão, se você está aqui nessa noite, não se deixe colocar apenas como um pau que encosta e segura para que o teto não caia. Realmente participe da presença do Senhor. Realmente entre nas núpcias do Senhor. Entre no gozo do seu Senhor. Entre no reino dos céus. Irmãos, não vamos mais brincar de igreja. Vamos fazer aquilo para qual o Senhor tem nos chamado, porque você vai ser cobrado pelas coisas que você não fez, que você deixou de fazer. E para você haverá um tribunal, mas não um tribunal de Cristo. Mas essa é a noite favorável de salvação. Eu creio nisso. Eu creio que essa é a noite favorável de salvação. E se você não está praticando essas coisas na qual nós listamos, é o tempo oportuno de você se levantar com poder e graça, para que você possa estar diante do Senhor. Amém? Mas existe uma outra tribunal, irmãos, a qual todos nós vamos participar. E esse é o tribunal de Cristo. Esse é o tribunal que é feito, então, para nós. E é o tribunal que todos nós teremos que participar. E esse tribunal, irmãos, diferente do tribunal a qual os ímpios irão participar, esse tribunal ele vai avaliar a minha obra, aquilo que eu fiz. Amém? E aí, então, diante dessa situação na qual eu também vou ser avaliado pelo que eu fiz, pelo que eu pratiquei, eu preciso pensar, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo tem alegrado o meu Deus? O que eu tenho feito tem alegrado o coração do Senhor? Bom, eu vejo então que dentro desse tribunal a qual nós vamos participar, eu preciso entender que esse tribunal, ele vai ser um tribunal que vai ser para todos. Todos terão que participar do tribunal do Senhor, para avaliar aquilo que eu fiz. E o interessante é que além de eu participar desse tribunal, esse tribunal, ele vai, a peça ela deu apenas uma amostra, mas esse tribunal, ele vai revelar todas as coisas que eu fiz. E isso daí está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Eu quero que vocês abram para mim, por favor. Está escrito assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que Paulo está escrevendo aqui? Paulo está dizendo que todos devem participar desse tribunal. Tribunal, irmãos, essa palavra tribunal, ela só aparece no Novo Testamento, nesse texto, e ela tem a conotação mais ou menos o seguinte. No grego, eles chamavam isso de bema. Bema era um lugar onde os juízes de esporte, de Olimpíadas, ficavam em lugar mais alto para observar o jogo. Os irmãos sabem do jogo de vôlei, né, Milma? Inclusive, os jovens vão estar realizando jogos de vôlei, né? Para as meninas e futebol para os meninos. Esses jovens estão tremendo, viu?
Bom, no jogo de vôlei, o juiz ele não fica numa tribuna acima? Essa é a palavra empregada. Esse tribunal do Senhor, a qual todos nós vamos participar, ele fica num degrau acima para que o juiz possa ver. E ele também tem a característica florense, aquela mesmo de juiz, de algo jurídico, para colocar a situação aonde o Senhor vai nos ver e nos observar. E a palavra fala, então, que todos têm que comparecer nesse tribunal. Você é salvo, você vai comparecer nesse tribunal. Amém? E aí, então, esse julgamento, ele vai ser um julgamento que é meticuloso, irmãos. Toda a minha obra que eu fiz, seja boa, seja mal, vai aparecer. Quando eu estava falando com o Paulo usou até uma expressão, olha, eu vejo que vai aparecer como se fosse um filme. E realmente, a Bíblia fala que tudo que está encoberto vai ser revelado. E ali, irmãos, tudo que eu fiz, eu vejo que vai passar ali. Não mais para minha condenação, os irmãos estão entendendo? Mas agora esse tribunal, ele vai me avaliar para minha condecoração, tá certo? Enquanto primeiramente as pessoas que deixam de fazer, elas são julgadas para sua condenação, nós, o que somos salvos, as obras que nós fazemos diante desse tribunal, ela é julgada para minha condecoração. Porque para nós, os salvos, não há mais condenação. Amém? Mas as minhas obras, essas sim serão julgadas de uma maneira meticulosa, irmãos. De uma maneira detalhista. O Senhor vai revelar cada ato que eu fiz aqui na terra. O julgamento, ele será revelador. Ele revelará tudo que nós praticamos, seja bom, seja mal. O julgamento será determinador e recompensador. Então, o Bebeto, quando ele simbolizava ali o juiz, ele entregava ali o galardão para a pessoa, que foi avaliado diante desse tribunal. E da mesma forma vai ser conosco. Nós receberemos galardão pelas coisas que nós fizemos, que nós praticamos. As minhas obras, elas serão recompensadas diante do Senhor. Amém? E essa recompensa, irmãos, muito além de eu pegar ali na hora e sair com o meu presente, com a minha coroa, com o meu galardão, ela também indicará a minha posição na eternidade. É algo complexo, irmãos, é algo grande. Amém? A minha posição na eternidade depende, inclusive, desse julgamento também. Então, quando Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, ele fala isso, olha, você é salvo, você não será mais condenado, você é salvo, não existe mais condenação para você. Mas eu quero te dizer, você vai participar de um julgamento. E aí, então, se você vai participar desse julgamento, o que você tem feito para se apresentar nesse julgamento? O que vocês têm feito? Você está se preparando? Aquilo que você está fazendo está sendo feito com amor, está sendo feito com dedicação, está sendo ouvindo a minha voz, atendendo o meu querer, a ponto que você execute isso e seja louvável, apresentável a mim como um cheiro agradável e eu possa te recompensar? E aí então Paulo, ele pega e fala o seguinte, ainda no capítulo 5, mas agora no versículo 9. Olha, vocês vão participar de um julgamento. Mas se vocês vão participar desse julgamento, eu quero que vocês se apresentem a Deus de maneira agradável. Amém? Irmãos, nós temos que estar nesse julgamento e nós vamos estar nesse julgamento. Eu tenho convicção disso. Nós vamos ter que apresentarmos diante desse juiz, mas apresentarmos de uma maneira que agrade. E de uma maneira que as obras que eu estiver fazendo aqui nesse momento venham agradar o Senhor no futuro. Seja em corpo presente ou em corpo ausente, como diz Paulo. Mas as obras que eu fizer, eu tenho que ter a preocupação que essas obras venham agradar o Senhor. E aí, então, eu parei e pensei, Senhor, mas então o que é que te agrada, Deus? O que é que te agrada?
E a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte, isso está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que buscam a Deus. Você quer agradar ao Senhor? Tenha fé. Tenha fé. Creia que Ele exista. Essa tem que ser a minha motivação, irmãos. A minha motivação, ela produz uma fé que possa me levar a dizer o seguinte: existe sim um Deus. E esse Deus é galardoador daqueles que o amam, que o buscam, que o servem. E porque eu sei que Ele existe, eu quero fazer obras que venham agradar a Ele. As minhas obras têm que ser feitas com fé. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele estava entre nós, Ele curava muitos. Mas o mais interessante, por muitas vezes, eu fiquei pensando assim comigo, puxa, a pessoa chegou enferma até o Senhor Jesus, e de repente, do nada, o Senhor Jesus fala assim: vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não é? Não é assim? Por muitas passagens, a pessoa chegava doente até o Senhor Jesus curava aquela pessoa, e Ele despedia aquela pessoa dizendo assim: a tua fé te salvou. Irmãos, o que eu vejo disso? Quando a minha mente ela se abriu para essa questão, foi algo para mim maravilhosa. Eu entendo o seguinte, que a minha fé, irmãos, ela me salva no momento em que eu conheço esse Deus e eu realmente creio nesse Deus, a ponto de eu falar o seguinte: Deus, Tu és poderoso para curar o meu fluxo de sangue. Então, Deus, agora porque eu Te conheço, eu tenho fé em Ti e eu sou salva. Eu sou salva da minha ignorância. Deus, o meu filho estava endemoniado. Mas agora, Deus, eu conheço o Senhor Jesus. Eu sei do seu poder. Eu tenho fé. Então agora a minha fé está baseada no conhecimento que eu tenho de Deus. E nesse conhecimento que eu tenho de Deus, então além do que eu quero, que é a cura do meu filho, que o meu filho seja liberto de problemas, de situações, além da minha cura física, agora eu tenho mais, eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, o quanto nós conhecemos de Jesus, quanto mais eu me aproximo desse Deus, mais a minha fé aumenta. E aí então eu posso dizer que cegos podem ter vista novamente, que paralíticos podem andar, que pessoas endemoniadas podem ser libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Porque eu me aproximei desse Deus, eu conheci esse Deus, eu tive fé nesse Deus e eu sei que Ele é poderoso. As minhas obras, irmãos, elas têm que ser obras de fé, porque eu sei que fé agrada esse Deus. Amém? Além de eu ter fé, muito mais do que eu ter fé, eu entendo também, olha aqui, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que agrada o Senhor. Ele pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a benignidade e ande humildemente perante esse Deus. A sua obra tem que ser uma obra de justiça. Porque o Senhor, Ele não está pedindo de ti sacrifício. Ele não quer que você mate 10.000 carneiros e que você coloque 10.000 ribeiros de azeite perante Ele. Ele não está exigindo de você sacrifício, mas Ele pede de ti, ó homem, que você ande e pratique a justiça. Que as suas obras sejam obras de justiça. Que o seu trabalho seja um trabalho de justiça. Que tudo que você faça seja algo que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Ele pede de ti aquilo que estudamos por 3 meses na escola dominical, que é que você ame a benignidade.
que você tenha dentro de você, dentro do teu coração, o desejo de fazer o bem. Porque quando isso está dentro do teu coração, quando vocês têm a benignidade, o fruto do Espírito e essa qualidade da benignidade, você vai ver que o menor está necessitado. Mas não precisa ninguém dizer que você tem que ir lá. Você vai lá e leva roupa, mantimento e pratica o bem e louva o nome do Senhor. Que você ande humildemente na presença desse Deus. O que é andar humildemente na presença desse Deus? Sabe o que eu vejo que é andar humildemente? É você se colocar debaixo da sua potente mão e dizer: Senhor, Tu és Deus e eu sou a Tua serva. É quando eu reconheço a soberania desse Deus e eu sei quem eu sou. Sabe o que eu sou, irmãos? Eu sou uma serva desse Deus. Amém? Mas esse Deus é tão amoroso comigo que lá no capítulo 15 de João, Ele não me chama mais de serva, mas Ele me chama de amiga. Irmãos, então nessa hora eu vejo que eu não sou mais serva, mas eu sou amiga de Deus. E muito mais do que eu ser amiga de Deus, como já foi dito nessa noite, Ele me põe numa posição de filha. E calça os meus pés e prepara para mim um anel. E me chama para participar da ceia dele. Me chama para participar do banquete dele. Você quer realizar obras que agradam ao Senhor? Realize obras que tenham justiça, benignidade e humildade. Aleluia. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero falar. Sabe o que agrada a Deus? Ter uma vida de santidade. Depois, com mais tempo, leia na sua casa 1 Tessalonicenses 4, do capítulo 1 a 2. Ele fala justamente isso, que se tem algo que agrada o coração de Deus, é que você ande em santidade. Sabe por quê? Porque Ele é santo e Ele quer que os seus filhos sejam santos. Amém? Irmãos, quando nós temos um filho, a coisa que mais dá honra para nós é colocarmos o nosso nome no nosso filho, não é? Não te deu honra, pastor, o senhor pegar o Léo, o Leandro e colocar Leonardo, Leandro, Lemos? Olha aí, Antônio Lemos. Isso dá honra ao Pai. Sabe o que dá honra ao nosso Deus? É Ele falar o seguinte: olha, ali está o pastor Wellington, de Deus. Amém? Aleluia. Ali está a irmã Márcia, de Deus. Ali está a Marcela, de Deus. A identidade dele em nós. O que dá honra ao Pai, que alegra o coração do Pai, é ver em cada um de nós que as nossas obras, aquilo que nós estamos praticando, agrada a Ele. De tal maneira que existe um texto na palavra de Deus que fala o seguinte, que uma árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá, não é? Então, quando nós pegamos uma manga, e a gente vê a manga, ela produz manga, então eu sei que ali é a mangueira. E aqui, então, eu quero que o Senhor agora olhe para nós e vejam filhos santos. É isso que agrada. A minha obra, irmão, tem que ser uma obra de santidade. Amém? Outra coisa, irmãos, que se você quer participar desse tribunal, e eu tenho certeza que você quer, porque você quer morar no céu, não é? E você quer participar desse tribunal, porque todos que vão morar no céu vão participar desse tribunal. Uma outra coisa que eu vejo que a gente tem que ter é o seguinte: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Irmãos, pode ser que aqui eu esteja falando para pintores, profissionais de limpeza, professores, doutores, advogados. Mas se tem uma coisa da qual todos nós que somos salvos fomos chamados, é pregar esse evangelho. Isso daí não tem exceção.
você foi chamado para pregar esse evangelho. Amém? E isso agrada o teu Deus, o teu juiz. E aí, então, irmãos, eu quero remeter vocês, e eu quero que vocês estejam comigo, e vão comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta, se você quiser. Amém? Então, vamos lá. O que agrada a Deus? É ter fé, praticar a justiça, andar em benignidade, humildemente na presença dEle, me colocar como santo. Mas o que também agrada ao Senhor é eu pregar esse evangelho. E eu vejo o seguinte, irmãos, esse evangelho a qual nos foi confiado, a homens e mulheres de Deus, esse evangelho é glorioso. Por favor, repitam comigo, o evangelho é glorioso. O evangelho é glorioso. Aleluia. O evangelho, irmãos, ele é glorioso porque ele tem origem no céu. Ele nos dá força para enfrentarmos o sofrimento. O evangelho que nos foi confiado, irmãos, a qual nós temos que pregar, ele tem que ser um evangelho sem truques, como está lá logo no início do capítulo 4. O Senhor, ele não quer que esse evangelho seja um evangelho que seja mascarado por artifícios de um pregador. E esse pregador use de eloquência e de truques e de mágica para que o evangelho seja melhor. Paulo, ele está falando o seguinte, olha, se você quer agradar ao Senhor, você tem que pregar um evangelho genuíno, um evangelho baseado na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. É esse o evangelho que eu quero que você pregue. Mas não é um evangelho que está baseado na qualidade e na eloquência do pregador ou nos truques que ele usa, como lá fora tem feito. Mas é o evangelho autêntico, irmãos. É o evangelho que revela a minha transgressão e faz com que eu me corrija diante daquela verdade. É um evangelho que traz vida à minha alma. É um evangelho, irmãos, sem ser adulterado, como está nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. E aí a palavra adulterado também é uma coisa que não se usa muito aqui no Novo Testamento, na conotação real que ela tem. Essa palavra adulterado se usava no passado para misturar água ao vinho. Sabe? Para poder dar mais lucro e mais ganho, eles pegavam água e adicionavam ao vinho e vendiam aquele vinho. Aquele vinho estava adulterado. E Paulo nos alerta aqui. Se você quer agradar ao Senhor, se você quer que a sua obra de pregar o evangelho agrade ao Senhor, mesmo que você não seja um pastor, um ministro, você tem que pregar um evangelho autêntico, sem mistura, sem ser adulterado. Essa palavra, ela não é mudada, irmãos. O que está escrito aqui é o que está escrito aqui. E eu não vou adulterar. Eu não vou mudar e eu não vou usar de truque para que essa palavra ganhe mais pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele não está interessado na quantidade das pessoas, mas ele está interessado no que essa pessoa tem de entendimento dessa palavra para realizar a obra dele. Amém? É nisso que o Senhor, ele está interessado. E aí, então, irmãos, a gente vê que nesses dias, a gente vive um evangelho adulterado por algumas situações. Adulterado para ser chamativo, para ser convidativo. Aqueles falsos mestres a qual estavam ali inquirindo a Paulo, eles diziam isso. Olha, o evangelho que a gente prega traz mais resultado do que o teu evangelho. E Paulo não, ele chamava a origem e falava o seguinte, olha, esse evangelho, ele tem poder sim. O evangelho que eu prego é o evangelho do Senhor Jesus, a palavra autêntica. E se por acaso o evangelho não está atingindo as pessoas, não é porque o evangelho não tem poder. É porque a mente dessas pessoas, elas estão cobertas pelos deus deste século. Irmãos, o Deus deste século,
Satanás, ele não é o Deus da natureza, do mar, da água, ele não é o Deus desse mundo. Ele trabalha na mente das pessoas e ele cega o entendimento das pessoas. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: o evangelho que você tem que pregar, porque eu te chamei para pregar, isso eu não abro mão. O teu evangelho tem que ser um evangelho autêntico, sem ser adulterado, e esse evangelho, ele tem que ser puro. Só que muitas vezes, irmãos, a mente das pessoas, elas estão encobertas pelo Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas. Não é o evangelho que é ineficaz. A mente das pessoas estão encobertas. E elas não conseguem ver, elas estão em trevas. E Paulo, ele falava isso, o evangelho tem poder. E se ele não atinge as pessoas, é porque as pessoas estão em trevas. E aí, então, irmãos, se nós ficássemos só nesse versículo, que é até o versículo 5, nós falaríamos assim como eu falei: mas Senhor, o Senhor não vai atingir aquelas pessoas que estão lá em trevas e que carecem do seu evangelho? Entende, irmã Isabel? E aí, então, vem o versículo 6, e no versículo 6 ele fala o seguinte: olha, mas assim como essas pessoas estavam em trevas, como a terra estava em trevas, e eu disse, haja luz, eu trago a luz e resgato essas pessoas, e eu trago novamente essas pessoas num plano maior e num plano melhor e num plano muito mais profundo. Agora, aquele que nunca foi criado, ele traz luz através do evangelho que eu prego para as pessoas que estão em trevas, e ele nos transporta do reino de trevas para o seu reino de luz. Aleluia! O Deus que nunca foi criado, mas que é a luz, que é a palavra, que é o verbo, através de você, ele tem esse poder, essa autoridade de transportar a pessoa que estava em trevas e encoberta, assim como muitas vezes em dias nubrados, o sol está ali. O evangelho está ali, mas as densas nuvens cobrem e impedem as pessoas de verem. Mas então, agora, o Senhor Jesus, ele fala isso, ó, e ele mostra isso através de Paulo no versículo 6. Olha que tremendo, irmãos. Quando eu li isso, eu chorei na presença de Deus. O Senhor, ele resgata essas pessoas pelo poder do evangelho. O evangelho sim atinge. O evangelho vai lá sim, aonde está tudo escuro. E ele traz de volta. O Deus que nunca foi criado, ele tem poder para fazer isso. Aleluia! Esse é o poder do evangelho. E aí então eu percebo no versículo 7... que esse tesouro, irmãos, a qual nos foi confiado e que agrada o Senhor que nós façamos, que nós pregamos, esse tesouro, ele é armazenado em vasos de barro. Sabe, irmãos? Por que ele é armazenado em vasos de barro? Porque o importante não é o vaso, mas é o conteúdo que está dentro do vaso. E isso me faz pensar, irmãos, que valores estão sendo perdidos. Muitas vezes as pessoas, elas prestam mais atenção no mostruário do que na joia. Muitas vezes a moldura do quadro é mais valorosa do que a pintura. E quantas vezes os talheres sobre a mesa têm muito mais importância para as pessoas do que a comida que está no prato. Mas Paulo nos traz de volta e fala o seguinte: olha, o que tem poder não é o vaso é de barro. O vaso sou eu, é você, é perecível. Mas o que está dentro desse vaso, se você souber o tesouro que está dentro desse vaso, o tesouro que está dentro de você, se você tiver entendimento da dimensão, da riqueza do que você guarda, você iria espalhar e você iria falar desse evangelho. Amém? E aí Paulo entra por uma sequência de coisas e de sentimentos assim, que muitas vezes são até controversos. Olha, em tudo nós somos atribulados. Ele fala isso, não é?
Vocês estão aí com o capítulo 4? Ele fala o seguinte, olha. Atribulados, mas não angustiados. Eu sei da importância que eu guardo, eu sei do poder do evangelho que está dentro de mim. Mas eu procuro agradar a Deus e não a homens. E muitas vezes eu me sinto atribulado no sentido até mesmo espiritual, pressionado diante de algumas coisas. Mas eu não me sinto angustiado. Eu posso estar até atribulado, mas angustiado não. Eu posso estar perplexo, a ponto de ficar assim, meu Deus, olha, parece que não vai ter mais saída. Eu estou perplexa diante da situação. Mas aí, quando eu lembro que eu tenho o poder desse evangelho, eu me sinto animada novamente. Porque eu posso estar perplexa, mas não desanimada. Pode ser que eu me sinta perseguida, como um animal que muitas vezes é caçado. Mas eu vejo uma porta e eu vejo que eu não estou desamparada. Aleluia! Eu posso estar abatida. Levar esse evangelho pode me trazer abatimento. Mas eu não me sinto destruída. E sabe o que eu acho mais bonito? Ali está nos versículos 10 e 12, que esse evangelho me identifica com Cristo. Só o evangelho tem essa capacidade de me identificar com Cristo. Então eu vejo, irmãos, que esse evangelho, ele não é apenas avaliado por minhas condecorações. O pregar esse evangelho não é pela faculdade que eu tenho, não é pelo mestrado que eu consegui, não é pelo doutorado que eu tenho, não são as minhas condecorações. Mas o poder do pregar esse evangelho está baseado nas minhas escoriações. O que eu tenho sofrido para pregar esse evangelho? Os irmãos estão entendendo? Pregar esse evangelho genuíno não pode estar baseado, Léo, na sua capacidade intelectual, na sua condecoração, no seu título. O pregar esse evangelho tem que estar baseado no que você sofreu para pregar esse evangelho. O quantas horas você orou, o quanto você jejuou, o quanto você foi perseguido, abatido, atribulado para pregar esse evangelho. Então o evangelho está baseado nisso, irmãos. Amém? E aí então, só para a gente estar terminando, esse evangelho me dá uma fé vitoriosa. E essa fé me reverte novamente ao primeiro item que eu coloquei, que agrada a Deus quando eu faço as minhas obras. É ter fé. Irmãos, isso me leva a imaginar que esse evangelho, ele visa as coisas celestiais, as coisas que estão ainda por vir. E eu gosto muito do exemplo de Abraão lá em Hebreus 11, quando é falado o seguinte, que Abraão, ele poderia ter ali da terra tudo o que ele quisesse. Ele poderia ter as campinas do Jordão, ele poderia ter lá aquelas áreas que iria para Sodoma e Gomorra verdes, mas ele preferiu largar tudo aquilo e morar em tenda. Sabe por quê? Porque ele almejava uma cidade celestial. Aleluia! O que você almeja nessa noite? O que as suas obras estão almejando para essa noite? Obras que venham te levar diante do tribunal do Senhor e te recompensar de forma que você se alegre diante de Deus por ter agradado esse Deus? Então eu quero que você se coloque em pé. Irmãos, como foi falado nessa noite, todos nós iremos participar de um julgamento. Todos, sem exceção. Tanto ímpios como bons, tanto justos como injustos, tanto as ovelhas como os bodes. A minha pergunta para você é: em qual tribunal você quer estar? Você quer estar no tribunal branco, do trono branco, na qual vai ser para a sua condenação, por você ter deixado de fazer algumas coisas, por você ter deixado de ser vigilante, por você ter esquecido o seu azeite?
Por você não ter observado as necessidades do seu irmão? Ou você quer estar no tribunal de Cristo, como salvo? Todos nós vamos estar num tribunal, irmãos. Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você faça uma opção por estar diante do Senhor Jesus para sua condecoração, irmão. Para Ele dizer: vem, bendito do meu Pai. Receba aqui o que eu tenho preparado para você. Receba essa coroa. Receba esse galardão. Eu quero que você nessa noite tome essa posição, irmãos. Porque nós não queremos ser estacas que sustentam apenas a laje. E nem corvos que alimentem Elias. Mas eu quero ser participante do gozo do meu Senhor. Todos teremos que estar diante de um tribunal. E pode ser que nessa noite você tenha convicção que você vai estar no tribunal de Cristo para sua condecoração. Mas a pergunta então agora para você é o seguinte: quais obras você tem feito para que você dê conta a esse justo juiz que fica num lugar mais alto e que observa todas as coisas? Qual obra, Adriana, você quer apresentar diante de Deus? Para que Ele avalie. O que você tem feito que tem agradado esse Deus? E que você quer apresentar para esse Deus, para a sua condecoração? Ah, irmãos, que essa noite seja uma noite de nós despertarmos em nome de Jesus. Que seja uma noite que eu possa avaliar: Senhor, esse tribunal pode acontecer amanhã. E eu quero estar preparada para ele. E eu quero que as minhas obras te glorifiquem. E eu quero, em nome de Jesus agora, eu quero te fazer um convite para que você faça uma análise. O que você tem apresentado ao Senhor? O que você tem apresentado a esse Deus? O que você tem feito? As suas obras têm revelado fé. As tuas obras têm revelado justiça. As suas obras têm revelado benignidade. As tuas obras têm revelado santidade. Você tem pregado esse evangelho, a qual nós falamos que é um evangelho glorioso, capaz de transportar pessoas que estavam em trevas para a luz. Qual é a obra que você tem feito, meu irmão? Qual é a obra que você tem feito? Qual é a obra que você quer revelar a esse Deus? Qual é a obra que você quer mostrar para esse Deus? Porque a palavra fala que, sendo ela boa ou sendo ela má, você vai dar conta dela? Você vai ter que mostrar. E essa noite é uma noite de conserto. É uma noite de salvação. É uma noite, irmãos, de reconhecimento. É uma noite, irmãos, que nós temos que acreditar nisso. Senhor, pode ser que eu não esteja praticando obras dessa maneira, mas em nome de Jesus, a partir de agora eu quero fazer coisas diferentes. Eu não quero só ir para o céu, eu quero ser merecedora de um galardão, porque eu creio num Deus que recompensa, e essa é a minha motivação. Um Deus que recompensa. E eu quero que, em nome de Jesus, você venha aqui à frente. Mas que você venha aqui à frente para que você seja, em nome de Jesus, revestido de poder, de graça, para que você possa exercer obras maiores do que você praticou. Pode ser que você ora muito bem, como foi falado. A irmã Daíce representava uma pessoa que orava. Pode ser que ela ora muito bem, mas agora eu quero que você tenha convicção que você vai orar com autoridade, com poder, para que vidas sejam impactadas. Pode ser que você cante muito bem na igreja, mas em nome de Jesus, agora você vai cantar para que o Rei dos Reis se agrade do seu louvor. Pode ser que você evangelizava já, pode ser que você falava desse evangelho, mas agora, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida que esse evangelho que você vai levar vai ser um evangelho realmente enriquecedor,
Um evangelho capaz de libertar, de transportar pessoas de trevas para a luz. Um evangelho glorioso. Eu quero que você venha aqui na frente em nome de Jesus, que nós vamos orar por você. Olha, eu sei que aqui tem muitos. O Espírito Santo de Deus me revela. Tem muitas pessoas aqui em dúvida. Senhor, eu sou salva. Senhor, eu sou salva. Senhor, eu sou salvo. Eu quero te convidar a essa noite ter convicção da sua salvação. Você precisa ter convicção da sua salvação. Você precisa ter convicção que você foi escolhido, eleito para ser filho de Deus, servo de Deus. E eu quero que você venha aqui nessa hora. Você não precisa se identificar para mim, porque não é para mim que você tem que se identificar. É para esse Rei dos Reis que você tem que identificar. Vem aqui agora em nome de Jesus. Vem aqui agora e receba a convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Aleluia. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. A tua fé te salvou. Ei, Deus. Aleluia. Tem muitos aqui que têm feito uma obra meio boca, mas a partir de agora você não vai mais fazer obra meio boca, não. Você vai fazer obra completa, obra que dignifica o Deus a qual tem o teu DNA, que te chama de filho, não mais de servo. Você vai fazer uma obra de poder, de autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma obra transformadora. Aleluia. Aleluia. Glórias. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Aleluias. 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 Se você que ficou no banco, você tem convicção de que tribunal você vai participar, levante a sua mão em direção desses que estão aqui e ore por eles. Se você que ficou aí no banco tem convicção, a obra que você está realizando, levante as suas mãos aí aonde você está e fala: Senhor, agora eu quero fazer obras maiores. Eu quero fazer a obra do Senhor Jesus da maneira em que ela tem que ser executada. Lourdes, eu quero que você venha para cá, Lourdes. Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a ti, Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Quero te dar e derramar aos teus pés. Aleluia. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, porque a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Oh Deus, todos nós um dia teremos a oportunidade de estar diante de um tribunal, Senhor. Deus, essas pessoas estão fazendo uma opção nessa noite, Senhor. Elas estão dizendo que elas querem participar do tribunal do Senhor Jesus. Aquele tribunal que não condena mais, aquele tribunal que não é mais para condenação, Senhor. Mas elas querem participar desse tribunal, Senhor, porque elas querem, Senhor, que a obra que elas realizam aqui em corpo presente, Senhor, dignifique, honre o teu nome, Jesus. Oh Senhor Jesus, nós de nós mesmos não conseguimos fazer obras que te agradam, Senhor, mas o teu Espírito Santo nos ajuda, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, ajude a cada um deles, Deus, a realizar uma obra de poder, Senhor.
coração, Senhor, que o chamado deles, Deus, aquilo a qual o Senhor vocacionou, Senhor, Ele vocacionou, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, um Evangelho de poder, de autoridade, um Evangelho que liberta as vidas, um Evangelho que salva, que cura, um Evangelho que transforma, um Evangelho autêntico, não é um Evangelho adulterado, Senhor, é um Evangelho sem truques, Deus, um Evangelho que salva, Senhor, um Evangelho que levanta abatidos, Deus, um Evangelho que cura, Senhor, mas além do que isso, Deus, um Evangelho que salva, Deus, Deus, um Evangelho que salva, Senhor, louvado seja o Seu nome, Senhor, exaltado seja o Seu nome, Senhor, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Cante aqui, cante aqui. Canta, canta, irmãos, cantas. Quero te dar Vamos todos cantar. e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Mas, irmãos, volte com essa certeza. Você é salvo. Você é salvo. Irmãos, eu vou ousar falar antes. Guarde essa palavra no seu coração. Sabe, irmãos, para que a obra que você fizer amanhã é segunda-feira, que toda a boa obra que você fizer amanhã revele a quem você pertence. Seja uma obra de salvação. Irmãos, não desmotive porque amanhã é segunda. Amanhã é a oportunidade que o Senhor está te dando para você fazer uma grande e tremenda obra, Pastor Wellington. Aleluia. Glória a Deus.